Olá, meus queridos, boa noite. Estava já morrendo de saudade de vocês. Desculpem a demora, tá? Mas hoje tive uns probleminhas técnicos aqui. O meu computador tá com problema de junta. Junta tudo, joga fora. Mas nunca é tarde, né? Vamos então para a nossa aula de biologia, tá? Hoje nós vamos para a correção daquelas atividades que foram enviadas lá na apostila. Quem não pegou pode ir buscar. A apostila é a mesma da semana passada, tá? Porque essa semana eu só vou fazer essa correção, tá? E assim, vocês podem estar corrigindo aí na apostila de vocês, fazendo suas anotações também no caderno, tá? De algum tópico que eu possa falar aqui durante a correção. E no final dessa aula eu vou deixar uma pesquisa, tá? Uma atividade que já para a nossa próxima aula, tá bom? Então veja só, na primeira questão, como o nosso assunto que estávamos falando em sala e também repetimos na aula da semana passada, como o assunto era a taxonomia, né, a classificação biológica, então essas questões em cima disso, algumas questões que estão aqui realmente não estão na apostila, mas isso foi para instigar também a pesquisa de vocês, da gente não focar só na pesquisa, para a gente sempre estar buscando mais, tá? Para a gente não focar só na apostila e começar a pesquisar e a buscar mais, tá certo? Então, essas questões vocês podem perceber que elas foram um pouco mais além do que tem na apostila, mas pela apostila dava para responder algumas também, mas é para vocês sempre procurar mais, tá? Procurar mais do que é falado em sala. Sempre estar pesquisando, buscando outras, instigando, né? Procurando mais perguntar sobre, né? Trazer também alguma novidade, alguma curiosidade sobre os assuntos. Então, a gente está aqui para aprender juntos, tá? Então, veja, na primeira questão diz assim: a classificação biológica, também chamada de taxonomia, é um sistema que agrupa os seres vivos de acordo com, letra A, o ancestral mais próximo e padrões observados. Deixa eu passar aqui a página. Letra B, o maior número de espécies e o ecossistema. Letra C, a forma como se alimentam e o habitat. E letra D, características comuns e relações de parentesco evolutivo. Então, acertou quem respondeu a letra D, não é? As características comuns e relações de parentesco evolutivo. Por quê? Porque na taxonomia, tax significa arranjo, ordem, né? E nomos, lei. Realiza a descrição e a nomenclatura dos seres vivos através das características comuns e relações de parentesco. Então, a gente viu em sala, né, que taxonomia é o que realiza a descrição da nomenclatura dos seres vivos através das características, né, comuns entre os seres, tá? Então, esse sistema de classificação ele foi criado devido à necessidade de ordenar e classificar as espécies conhecidas. Como eu falei, isso foi criado para organizar, né? Então, a classificação biológica é um sistema que agrupa os seres vivos de acordo com as características comuns e a relação de parentesco. Não é como no início na aula, em sala, na escola, eu dizia assim, que quando a gente entra no supermercado, o
os produtos são todos organizados de acordo com, vamos supor aqui, as suas características, né? Então, a gente tem o corredor só de material de higiene pessoal, né? Você pode perceber que é ordenado primeiro o sabonete líquido, o shampoo, o condicionador, o creme para pentear. Então, é tudo ordenado, né, através de acordo com o parentesco ou aquela característica que tem aquele produto, tá? Então, do mesmo jeito, foi feita essa classificação biológica dos seres vivos, não é, para ordenar todas, através de todas essas características. Então, na primeira questão é a letra D. Na segunda questão, fala, uma espécie, ela pode ser definida como um ser vivo com direção morfológica, um tipo de animal ou vegetal, um conjunto de organismos semelhantes que compartilham características exclusivas entre si e uma comunidade de seres vivos que habita no mesmo lugar. Então, acertou quem marcou a letra C, um conjunto de organismos semelhantes que compartilham características exclusivas entre si. Não é? A espécie é a unidade da classificação dos seres vivos. Esses organismos, eles são seres capazes de reproduzir e gerar descendentes. Sendo assim, uma espécie, um lugar de indivíduos que, além de características morfológicas que os tornam visivelmente semelhantes, apresentam a capacidade de reprodução entre si. Então, uma espécie ela é definida como um conjunto de organismos semelhantes que compartilham características exclusivas entre si. Letra C, o segundo, letra C, tá? À medida que eu vou falando, vocês vão conferindo com a que você marcou, tá? Também aqui na terceira questão, diz assim, indique a ordem decrescente de classificação biológica. Letra A, reino, ordem, classe, filo, gênero, família e espécie. Letra B, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Letra C, reino, família, ordem, classe, filo, gênero e espécie. Letra D, reino, filo, gênero, ordem, família, classe e espécie. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Se foi a letra B de Bruna, vocês acertaram, tá? É o reino, o filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa é a ordem decrescente da classificação biológica. Lá na apostila tem essa resposta, tá bom? Na quarta questão, pergunta assim, quais são os 5 reinos em que os seres vivos são classificados? Letra A, Animalia, Plantae, Fungi, Protista e Eucária. Letra B, Animalia, Plantae, Fungi, Eubactéria e Monera. Letra C, Animalia, Plantae, Fungi, Vírus e Archaia. Letra D, Animalia, Plantae, Fungi, Protista e Monera. A resposta correta é a letra D, Animalia, Plantae, Fungi, Protista e Monera. Na apostila, a gente também tem essa resposta, que é uma partezinha que vê um desenhozinho, tipo de uma flor, tá? Que tem quais são os 5 reinos em que os seres vivos são classificados, tá?
Na quinta questão, ele pergunta sobre as árvores filogenéticas. É correto afirmar que, letra A, representam parentesco entre membros indefinidos. Letra B, representam as relações de parentesco evolutivo. Letra C, representam a genealogia dos seres vivos com diferenças morfológicas. E letra D, representam o conjunto entre espécies distintas de um ecossistema. Então, acertou quem marcou a letra B de bola, que representam as relações de parentesco evolutivo, tá? Porque as ramificações apresentadas em uma árvore demonstram como ocorreu a evolução da espécie com o passar do tempo. Essa descrição é importante para o estudo da história das espécies através de uma representação gráfica, né? Que chamamos de cladograma. Isso é uma coisa bem mais além, tá? Mas assim, só para a gente ficar sabendo, né? Sobre as árvores filogenéticas, não é que elas representam as relações de parentesco evolutivo, tá bom? Na sexta questão, eles pedem para a gente relacionar corretamente as duas colunas abaixo. Então, a gente tem a coluna 1, 2, 3, 4, 5 e 6, não é? E temos também do lado os parênteses para a gente relacionar, tá? Então, eu acho que deve ter dado uma doideira assim na cabeça da gente na hora, né? De uma confundida em algumas coisas, mas a gente respira fundo e tenta se concentrar para poder responder. Então, veja, quem compreende os protozoários e as águas? Qual é desses reinos aí que compreende os protozoários e as algas? Os animais, os vegetais, os protistas, os fungos, bactérias ou os vírus? Hein? Quem colocou protista, a opção 3, acertou, tá? Então, os protistas, eles compreendem os protozoários e as algas. Então, a gente olhando a sequência, né? A gente vê que a gente já pode eliminar a questão a letra C e a letra D. Então, só vai ficar a letra B e a letra E. A resposta, por aí, vocês já sabem. Ou é a letra B ou é a letra E, não é? Então, vamos ver a outra. São parasitas intracelulares. Quem são os parasitas intracelulares? São os animais, os vegetais, os fungos, as bactérias, os vírus. Quem são parasitas intracelulares? Acertou quem colocou o vírus, não é? A opção 6. Então, a gente já mata aí a charada, que a resposta certa é a letra E, tá bom? Então, é o 3, a ordem é 3, 6, 5, 4, 2 e 1. Sexta questão, resposta letra E. Na sétima questão, que foi uma questão da PUC, no Rio de Janeiro, diz assim: o globo-guará e a onça são dois exemplares da nossa fauna, ameaçados de extinção. O diagrama a seguir mostra as principais características taxonômicas a que pertencem estes animais. Então, o lobo-guará é cordado, mamífero, carnívoro, carnídeo,
Zócion, C. Brachuírus, onça parda. A onça parda é cordardo, mamífero, carnívoro, filídeo, felis e o concolor, F. concolor. A análise do diagrama permite dizer que os dois animais são próximos na mesma categoria até. Então, a gente viu por ordem decrescente como é dividido, né? Na ordem da classificação taxonômica, que é reino, filo, classe, ordem e família, gênero e espécie. Então, o lobo-guará e a onça, né? É porque aqui não está grifado para a gente poder identificar melhor, né? A onça, o lobo-guará e a onça. Então, eles são, como é que ele pergunta aqui? Eles estão mais próximos em que categorias, né? A gente lembra que a ordem é o seguinte: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, a gente pode ver que o lobo é cordado, a onça também, no caso é o reino, tá? O filo, o lobo é mamífero e a onça também. Na classe, o lobo é carnívoro e a onça também, tá? E na ordem, o lobo é canídeo e a onça é felídeo. Então, até aí são onde eles permitem ter uma relação mais próxima através da classificação taxonômica. Entenderam? Caso vocês tenham alguma dúvida ou vocês estejam assim um pouco viajando um pouquinho no assunto, por favor, me procurem no privado, tá certo? Esses assuntos é um pouquinho chatinho mesmo, mas a gente tá aqui para aprender junto, tá? Na 8ª questão, que foi uma questão da Unicamp, da Universidade lá de São Paulo, diz assim: de acordo com o sistema binominal de nomenclatura estabelecido por Linnaeus, o nome científico Felis catus aplica-se a todos os gatos domésticos, como angorais, siameses, persas, abissínios e malhados. O gato selvagem, Felis silvestris, o lince, Felis lynx, e o puma, ou sussuarana, é o Felis concolor, são espécies relacionadas ao gato. A que gênero pertencem todos os animais mencionados? A que gênero pertencem todos os animais mencionados? Vocês podem perceber que todos são gatos, sendo que tem aqueles gatos domésticos, que é o que se criam em casa, e os gatos selvagens, tá? Aí eles perguntam, ele pergunta, o gato selvagem, o lince e o puma são espécies relacionadas ao gato, né? Então, a que gênero pertencem todos os animais mencionados? Ao gênero Felis, né? Ao gênero Felis. Letra B. Por que todos os gatos domésticos são designados por um nome científico? Por que eles são designados por um nome científico? Porque todos pertencem à mesma espécie, tá? Letra B, a resposta é porque todos pertencem à mesma espécie. E a letra C pergunta assim: qual dos nomes a seguir designa corretamente a família a que pertencem esses animais?
Felanácea, Felidae, Feline, Felinos ou Felidácea. Justifique. Então, acertou quem colocou Felidae. Mas como, Bruna? Por que o Felidae? Porque todas as nomenclaturas terminadas em idae, eles correspondem ao nome da mesma família, de acordo com o sistema de classificação taxonômica, tá bom? Então, quando terminar o nomezinho terminar Felidae, é porque ele está dizendo que aquele animal é da mesma família. Tudo que terminar em idae é porque é da mesma família, tá bom? Terminamos por aqui a correção dessas atividades que, como eu falei, né, anteriormente, é um pouquinho puxado, um pouquinho mais complicado, mas estamos aqui para a gente tentar entender junto, tá? Então, eu estou à disposição no WhatsApp, vocês podem ir lá no meu privado, pedir alguma orientação, se tiver alguma dúvida, tá bom? Eu estou à disposição. E já deixo para a próxima aula uma pesquisa, né? Eu quero que vocês pesquisem sobre vírus, o que é vírus, tudo que vocês acharem, vocês anotem no caderno de vocês sobre vírus. Alguma curiosidade? Será que tem algum vírus por aí, hein? Atualmente, se tiver, fale dele também no seu caderno, tá bom? Porque a gente vai tratar desse assunto na próxima aula, tá? Na semana que vem. Então, eu já queria que vocês fossem se organizando, porque na próxima aula a gente vai estar comentando sobre isso e eu vou pedir também o retorno de vocês. Quem respondeu as atividades já e já enviou para mim, ok, tá? Muito obrigado pelo retorno, mas eu desde já peço que quem não enviou, envie a foto da sua atividade para eu poder dar uma olhada, uma verificada. E assim que vocês fizerem essa pesquisa também sobre vírus, mandem para mim, tá? Porque vocês podem anotar alguma coisa lá que seria interessante para eu compartilhar com os outros colegas. Então, eu já quero dar uma verificada, tá, minha gente? Muito obrigada pela atenção. Uma boa noite para vocês, tá bom? Se cuidem, tá? Um forte abraço, estou morrendo de saudades.